Deus, Deus, Deus. Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente para falarmos um pouco mais sobre a vida dentro da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, a doutrina espírita é provavelmente a religião que mais nos explica profundamente, com razão, com um raciocínio lógico, as nossas origens e as nossas necessidades, com mais clareza. Explica aquilo que muitas outras religiões não explicam. Uma vez uma pessoa me falou que ela não gostaria de ser espírita porque o Deus dos espíritas castiga muito. Que o Deus dos espíritas, se a pessoa fizer algo de errado, será castigada. Essa pessoa então prefere a religião que ela se encontra, porque na religião que ela se encontra, ela pode cometer vários erros à vontade e depois basta tão somente se confessar no fim de semana e todos os seus erros e seus, dentro da visão dela, seus pecados, serão então perdoados. Ela terá mais de uma semana para pecar à vontade. É fé cega, que não existe, não tem lógica nem razão de ser. Seria mesmo que acreditar num Deus irresponsável, onde permite que a gente cometa vários erros, para então bastar-nos pedir perdão, orarmos, rezar não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, e assim nossos pecados estão errados para cometer novos pecados, para podermos cometer novos outros pecados, e assim dar essa continuidade de irresponsabilidade. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre a doutrina espírita e explicar para aqueles que pensam que a doutrina espírita tem um Deus que tudo castiga. Mas exatamente é o oposto do que pensam. A doutrina espírita, ela fala da lei de ação e reação. Fala também que tudo que aqui se faz e aqui se paga. Que todos os erros que cometemos, nós haveremos de resgatar. Mas bem poucos compreendem como se dá esse processo. E exatamente não é da forma que pensam, olho por olho, dente por dente. Não tem esse sentido, como as pessoas entendem, daqui se faz, aqui se paga, no sentido de olho por olho e dente por dente. Quando Jesus disse: quem matar pela espada perecerá, até hoje muita gente não compreendeu muito bem o que Jesus disse, ou quis dizer com isso. Mas, se o Deus dos espíritas as pessoas entendem como mal, irá com certeza entender essa frase de Jesus no pé da letra. Entenderá ao pé da letra no aqui se faz, aqui se paga. Entenderá no pé da letra na lei de ação e reação. Esses
sim, acharão que a doutrina espírita é um Deus que castiga. Porém, o Deus dos espíritas, resta lembrar a todos, não é o Deus dos espíritas, é o Deus único de todos, dos católicos, dos protestantes, dos espiritualistas e de todos nós, dos ateus e de todos. Existe somente um Deus. E esse Deus é de misericórdia e amor. Se ele não tiver um desses dois atributos, ele deixa de ser bom. Portanto, Deus não pode ser bom e mal ao mesmo tempo. A palavra castiga, que Deus castigará, foi utilizada, e até hoje é utilizada, mostrando um Deus vingativo. Esse Deus vingativo é para aqueles que não compreendem a essência de Deus, que é de amor e piedade. Ainda não compreenderam isso? Eles mesmos, que pensam que Deus é um Deus vingativo, pensam assim como nós próprios já pensamos em vidas passadas, porque era o jeito que os poderosos tinham de poder dominar o povo, usando suas leis em nome de Deus. Tudo que contrariava o rei, ele usava o nome de Deus para dominar o povo. Até hoje se faz isso, e até hoje vemos pessoas presas ainda nessa teologia mentirosa e enganosa. Quem pode garantir que Jesus tenha dito que quem mata pela espada morrerá? Quem pode garantir que Jesus tenha dito que todos nós pagaremos os nossos pecados e aquele que renegar a Jesus será jogado ao inferno eterno? Quem garante que Jesus tenha dito isso? Tudo que fala sobre Jesus foi escrito 30, 40, 50 anos depois da sua morte pelos apóstolos. Isso já comentamos aqui nesse canal. Se nós, na atualidade, não lembramos de coisas que tenham passado conosco há um ano atrás, imagina aquelas que se passaram há 30, 40 anos. Então, gente, o Deus dos espíritas, esse Deus não existe, porque não existe o Deus dos espíritas. Existe um Deus único de todos nós. Infelizmente nós, ainda dentro mesmo do meio espírita, fala-se muito da ação e reação. Sim, é verdade. Fala-se muito, prega-se muito. Aqui nós faremos a maldade, aqui sofreremos a maldade que praticamos outros. Somos nós ainda que, mesmo sendo espíritas, ainda velamos um Deus vingativo e cruel. Ainda não nos aprofundamos no íntimo da pureza que vem a ser Deus. Ainda fazemos as mesmas coisas que fizemos há séculos atrás, estamos repetindo. Porém, já é tempo de todos nós refletirmos que se Deus não tem em sua excelência piedade e amor, ele deixa de ser bom. E esse Deus que não é bom, ele não existe. A doutrina espírita explicou muitas vezes que uma caridade apaga
um caminhão de pecados, ou uma multidão de pecados, seja como for. Então ela fala simplesmente que quem mata pela espada não necessariamente morrerá pela espada. Nós temos a chance, a oportunidade de fazermos o bem àquelas pessoas que nós tenhamos feito mal, causado de alguma forma algum prejuízo. Não necessariamente haveremos de passar pelo mesmo tipo de situação que fizemos o outro passar. Nós podemos, sim, não passar pelas mesmas coisas, simplesmente se nós mudarmos nosso jeito de pensar e de agir, fazendo bem àqueles que temos maltratado. Esse é o Deus de todos, não só da doutrina espírita. No entanto, Jesus nos disse: conheça a verdade e ela vos libertará. Também não sabemos se foram palavras do Mestre. Seja de quem for, são palavras sábias que o tempo não apagou. Somos todos buscadores da verdade, querendo ou não. Conhecer a verdade é conhecer um pouco mais da nossa intimidade, do nosso poder e do amor e da piedade de Deus. A libertação não é nos tirar dessa vida, ou quando sairmos dela para um paraíso maravilhoso. Não. A libertação que Jesus quis nos dizer é a libertação dos preconceitos que nós mesmos criamos e recriamos por diversas vidas. É sairmos dos dogmas. Isso sim é a libertação da consciência. A libertação de nós mesmos. Entendermos de uma vez por todas o que somos, no sentido de entendermos as nossas preferências pessoais. E nessa busca de entendermos o que somos, das nossas preferências pessoais, compreendermos o que é bom e o que não é bom, e lutarmos para deixar de praticar aquilo que não é bom. Isso é libertação. Libertação do espírito sobre a matéria. Do contrário, ficaremos presos à matéria, à terra, no seu padrão mais baixo, que é da materialidade, dos bens materiais, dos amores físicos, e não amor por sentimento. Ficaremos presos enquanto nós não nos libertarmos de nós mesmos. Ninguém pode fazer isso por nós, só nós mesmos podemos. Jesus não virá aqui e colocará a mão na cabeça daquele que ele escolher e vai libertar. Isso seria transgredir a lei universal. Seria impor a sua vontade sobre alguém. Quando o Pai Universal não faz isso, muito menos Jesus fará. A libertação somos nós mesmos que podemos buscá-la, deixando de praticar os erros que cometemos, ou pelo menos lutando para não mais praticá-los. E entendendo que todos os erros que já cometemos, das vidas passadas e da vida atual,
e até outros erros que haveremos de cometer. Todos esses erros são necessários para que compreendamos que não devemos cometê-los e lutarmos para não voltarmos a praticá-los. Isso é conhecer a verdade. Conhecer, saber que ao nosso lado estão muitos irmãos que buscam também se libertarem, mas não sabem como fazerem. Como nós também nem sempre sabemos. Estamos todos juntos, unidos pelo campo vibratório que nós vibramos. Mas precisamos elevar nossos pensamentos, pedindo ao Criador, ao Deus Pai e Mãe, pedindo ao querido Mestre Jesus Cristo, que nos dê força, que nos auxilie nessa grande caminhada, nessa caminhada de libertação dos nossos dogmas e preconceitos. Pois que hoje precisamos mais do que nunca exercermos um pouco dessa inteligência que já temos construído até o momento pelas diversas vidas passadas e séculos passados. Nossa inteligência já está num tamanho suficiente para começarmos a adentrarmos nessa visão maravilhosa que é a libertação. Vamos então, irmãos, nos preocuparmos com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos. Tentarmos de alguma forma ajudar aos nossos irmãos de caminhada. Não julgarmos os nossos semelhantes. Não condenarmos a quem quer que seja. Não nos acharmos superiores do que ninguém. Não termos a pretensão de sermos melhores, de estarmos sempre com a razão, de termos todo o conhecimento que os outros não têm. Jesus falou: conheça a liberdade e ela vos libertará. Jesus provou para muitos que a humildade abre novos caminhos. Infelizmente, ainda somos vaidosos. Queremos sempre ter razão, sempre. Queremos dar sempre a última palavra. Queremos sempre mostrar para os outros as nossas qualidades, escondendo os nossos desequilíbrios. Queremos sempre julgar aqueles que cometem crimes bárbaros sem prestarmos atenção. Que nós, provavelmente em vidas passadas, tenhamos feito algo até pior do que aqueles que julgamos hoje, que são piores do que a gente. Irmãos, Deus criou o universo, mas não parou. O universo está em expansão e Deus continua criando. Dá para se entender.
que todos nós espíritos, filhos de Deus, não fomos criados numa mesma data, numa mesma época. Hoje, nesse exato momento, provavelmente bilhões de espíritos estão tendo a primeira oportunidade a nascerem em corpos humanos. São nossos irmãos caçulas e mais novos. Por que falo isso? Porque não sabemos da nossa idade espiritual. E se nós não temos esse conhecimento, que somente Deus tem, como podemos nos acharmos melhores do que um irmão nosso de caminhada que venha a praticar crimes e abusos absurdos? Nos julgamos melhores do que eles porque nós não cometemos esses crimes. Irmãos, quem sabe esse irmão que comete esses vários crimes tem apenas menos da metade da nossa idade espiritual. E quem sabe, se nós, com a idade espiritual desse irmão, nós não praticávamos crimes mais bárbaros do que ele, como poderemos julgar? Como nos achamos no direito de julgar? Nós não sabemos da nossa idade espiritual, irmãos. Nosso indígena, do nosso planeta, podemos julgar um índio que comete seus crimes? Quem sabe, se nós cometemos crimes por muito mais tempo do que esses irmãos que estão experimentando agora as suas primeiras encarnações. Querido Mestre Jesus, por mais que falam ou falem coisas de ti, sabemos que muitas palavras foram ditas em teu nome e que não são verdades. Sabemos que muitas coisas que dizem sobre Deus também não são verdades. Não pode ser, nem pode existir um Deus que é supremo em amor e piedade, condenar, julgar, principalmente os filhos que são tão jovens, tão infantis, para poderem fazer escolhas melhores do que fazem, que somos todos nós. Estamos aprendendo a entender o que é certo e o que é errado. Estamos começando a aprender que podemos dominar muita coisa errada dentro de nós mesmos. Estamos começando a entender o que devemos fazer para nos libertarmos. Estamos começando a entender o que vem a ser conhecer a verdade. Somos ainda espíritos infanto-juvenil, saindo da infantilidade para entrar na pré-adolescência espiritual. E por isso, então, não devemos nos culpar dos nossos erros. Devemos, sim, pedir a Deus forças para não cometê-los mais. Pedir, sim, forças e esclarecimento ao Mestre Jesus, para que possamos ajudar, fazer o bem, principalmente àqueles que temos prejudicado de alguma forma, tanto na vida atual, quanto em vidas passadas. E que a bênção de Deus recaia sobre todos. E jamais esquecendo
que Jesus é o médico das almas doentes. E os mais doentes, quem são? São aqueles que estão ainda praticando crimes e erros. Não porque sejam piores do que a gente, mas porque eles precisam de mais ajuda. Que Deus os abençoe e os proteja sempre. E nos dê força para sermos mais amigos, indulgentes e compreensivos com nossos queridos irmãos de caminhada. Essa é a postagem para hoje. E quem ouvir essa postagem, fique na paz do nosso eterno Pai e Mãe Deus, Criador de todos os seres e das coisas de todos os universos. Que assim seja.